E aí, pessoal, dou mais uma vez as boas-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje a gente vai começar a tratar um assunto que é um pouco espinhoso para muita gente, existe um tabu em volta dele, mas acredite, se nós ficarmos atentos aos pequenos detalhes, ele não é esse bicho de sete cabeças. Eu estou falando do metabolismo, que dentro do ensino superior é compreendido dentro da área da bioquímica, mas no ensino médio a gente acaba vendo dentro da citologia, afinal de contas essas reações químicas das nossas células acontecem no citoplasma e nas organelas citoplasmáticas, beleza? Mas antes da gente começar o nosso ritual padrão, se você é novo, é nova por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário, porque isso ajuda demais o canal a crescer, pega papel e caneta, porque é hora do estudo. Quando a gente fala de metabolismo, mais precisamente de metabolismo energético, que é aquele conjunto de reações químicas no nosso organismo que vai fornecer energia para as nossas funções vitais, nós precisamos obrigatoriamente revisitar um conceito. Esse conceito é o conceito da caloria, uma unidade de medida que vai ser utilizada para medir a energia dos alimentos e a nossa demanda energética, beleza? Bem, a caloria, ela é uma unidade muito pequena para a gente. Para todo o nosso metabolismo, nós utilizamos a unidade que multiplica a caloria por 1000. Eu estou falando da quilocaloria. Por mais que quando a gente vá no dia a dia conversar, a gente acabe falando só caloria, a gente sempre está retratando a quilocaloria, beleza? Bem, o que é uma quilocaloria? É a quantidade suficiente de calor utilizada para aquecer 1000 gramas de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius, beleza? Bem, o nosso metabolismo, ele vai fazer o quê? Ele vai retirar calorias do alimento para poder reservar, armazenar e utilizar para o nosso funcionamento corporal, para a nossa fisiologia, para as nossas reações, para os nossos sistemas e por aí vai. É exatamente essa a função do nosso metabolismo energético. Isso é um conceito que a gente às vezes tem muito estruturado na nossa cabeça, mas a gente precisa entender que dentro das nossas células, esse ganho e essa liberação de calor, de energia, ela não vai acontecer de uma maneira muito simples, né? Ah, liberei, usei, guardei, beleza. Não, a gente tem alguém que vai intermediar esse fluxo de energia nas nossas células. E eu estou falando de uma molécula especial, que é uma molécula formada por uma base nitrogenada adenina, por uma ribose, esse complexo a gente chama de adenosina, e por fosfatos inorgânicos, o máximo 3. Eu estou falando então do ATP, da adenosina trifosfato. E assim, ouvindo o nome, fala, nossa, nunca vi isso, parece uma coisa um pouco distante. Mas dá uma olhadinha na estrutura dela para você entender que ela não é tão estranha para a gente como parece, beleza? O que eu posso identificar aí na figura é justamente aquilo que eu falei até agora, né? Tenho lá uma base nitrogenada adenina, tenho uma ribose ligada a ela, formando então o que eu chamo de adenosina, e aí 3 fosfatos inorgânicos. O que talvez vocês tenham percebido, ou será que não? É que uma adenina ligada a uma ribose ligada a um fosfato inorgânico forma o quê? Um nucleotídeo de RNA. E vejam só, é exatamente o que eu tenho aqui. A adenosina e o fosfato inorgânico não representam nada mais, nada menos que um nucleotídeo de RNA. E olha só que interessante, nesse caso aqui, como eu tenho nucleotídeo solto, eu tenho essa possibilidade de unir ao fosfato inorgânico que está ligado à ribose, 2 outros fosfatos, tá? Formando então a estrutura trifosfato da adenosina.
E é exatamente assim que a gente vai conseguir trabalhar a energia nas nossas células. O ATP é basicamente uma moeda de troca de energia. Como que a gente vai fazer isso? Toda vez que a gente simplesmente for guardar energia, que a gente for capturar energia, a gente vai pegar uma adenosina difosfato, ou seja, com 2 fosfatos inorgânicos, e vai grudar um terceiro fosfato nela. E aí a gente vai formar do ADP o ATP. Toda vez que a gente precisar gastar energia, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar esse terceiro fosfato inorgânico da molécula, vamos fazer então, transformar o ATP em ADP, e essa energia contida nessa ligação entre o segundo e o terceiro fosfato será liberada para que a gente possa então executar as nossas funções vitais. Essa é a nossa pilha do organismo, essa é a nossa moedinha energética no organismo. Então toda vez que eu falar que eu estou gastando energia, eu estou, na verdade, consumindo ATP, liberando fosfato inorgânico e deixando como molécula base a adenosina difosfato, o ADP, beleza? Só que o ATP, ele não é o único produto do nosso metabolismo. Existem outros produtos do nosso metabolismo. E aí a gente pode trabalhar o metabolismo de duas maneiras muito distintas, que são os 2 tipos de metabolismo que nós temos. E esses 2 tipos, eles vão observar a seguinte situação. Quando eu parto de uma molécula simples, para transformar essas moléculas em uma molécula mais complexa, ou seja, eu estou fazendo um metabolismo de construção, eu vou dizer que eu tenho um processo do anabolismo, tá? Então, o anabolismo, ele constrói moléculas complexas a partir de moléculas simples. Quando eu vou fazer o contrário, eu vou pegar moléculas mais complexas e vou degradá-las, e o nosso metabolismo energético ele é muito baseado nisso, de pegar a glicose e quebrá-la para poder liberar a sua energia, eu estarei fazendo um processo dentro do tipo de metabolismo que eu conheço como catabolismo. Então, anabolismo constrói, catabolismo degrada, tá? Não esqueçam desses conceitos. E aí é importante dizer que sempre eu vou partir de uma molécula para outra molécula. A molécula que vai iniciar a reação química, eu vou chamar de reagente ou de substrato. A molécula que vai encerrar a reação química, ou seja, o resultado daquela reação química, eu vou chamar de produto. O que eu vou avaliar nesse caso? Eu vou avaliar se a energia contida no substrato ela é maior ou menor que a energia contida no produto. Quando a energia contida no produto é maior que a do substrato, ou seja, aquela organização molecular ganhou energia para o produto final, eu vou chamar essa reação de endergônica. Quando eu tenho o contrário, ou seja, o substrato tem mais energia do que o produto da reação, eu vou chamar essa reação de exergônica. Bem, dando continuidade, tá? Uma vez que a gente compreende que as reações elas podem liberar ou conter, reter energia, tá? Eu preciso também compreender que essa energia ela é capturada ou liberada pelas adenosinas trisfosfato, e aí a gente vai ter essa energia utilizada para o nosso organismo. Eu preciso compreender agora como essas reações vão começar e como essas reações vão acontecer no interior das nossas células. E isso é importante porque eu não estou falando aqui de processos biológicos e químicos que vão acontecer pelo acaso. Esses processos eles precisam de algo que dê o start neles, que inicie o processo, né? Que inicie a reação. E quando eu falo desse início de reação, eu estou falando de uma porção extra de energia
que eu conheço como energia de ativação. Para que vocês possam entender melhor o que é energia de ativação, vou sair do contexto metabólico e trazer aqui para energias de ativação que são bem conhecidas para nós no nosso cotidiano, beleza? Bem, vamos pegar o fogão. Não adianta você ligar a boca do gás de cozinha, liberar o gás sair pela boca do fogão, tá? Que o gás não vai entrar em combustão, ele não vai ser acendível, vamos dizer assim, tá? O que que acontece? Eu preciso apertar aquele botãozinho que vai liberar a faísca para que o fogão se acenda. Essa faísca é ela que vai trazer a energia de ativação para eu poder fazer a combustão do gás. Entenderam? Outro exemplo é o fósforo que a gente acende para poder acender a churrasqueira. Eu acendo o fósforo e jogo o fósforo no álcool que está embebido o carvão, tá? Então, a energia que o fósforo contém, né, aquela energia que o fósforo está carregando, ela é a energia de ativação para a combustão do álcool e, posteriormente, para a combustão do carvão, para acender a nossa churrasqueira. Então, quando eu falo de energia de ativação, eu estou falando dessa energia que vai dar o start na reação química. E aí, no interior das nossas células, as coisas também vão acontecer dessa maneira. Se eu deixar a glicose, vou usar aqui o exemplo mais prático e fácil do nosso metabolismo. Se eu deixar a glicose solta lá no meio, tranquilinha como quem não quer nada, botar ela no interior da nossa célula e simplesmente esperar que ela se degrade e vire ATP, até eu acumular energia para essa glicose fazer isso por si só, vai demorar demais, tá? Vai demorar muito. Por conta disso, por essa demanda energética ser muito alta, eu vou ter alguém nos nossos organismos, nas nossas células, que vão acelerar esse rolê. Eu estou falando de quem? Das enzimas. A gente muitas vezes fala que enzimas são catalisadores biológicos. O que é catalisador? Aceleram a velocidade da reação. Mas por que a enzima faz isso? Qual é o segredo da enzima para ela fazer isso? A enzima, ela tem uma necessidade de energia para fazer a sua ativação, ou seja, a energia de ativação que ela precisa é muito menor do que a energia de ativação que a molécula precisa para sofrer a reação por si só. Dessa forma, a gente consegue acelerar muito o processo, tá? Então, quando te perguntarem o porquê que a enzima é um excelente catalisador biológico, você pode responder sem medo de ser feliz que ela é um bom catalisador biológico porque ela tem uma necessidade de energia de ativação muito inferior à que a molécula precisa para poder passar pela reação por conta própria. Por isso, as enzimas são o grande trunfo do nosso metabolismo, beleza? Bem, para a gente resumir tudo, para que vocês possam compreender, eu trouxe essa imagem aí para vocês, tá? Primeira coisa que a gente vai observar aqui são os dois tipos de reação que a gente vai trabalhar no nosso metabolismo aqui, tá? Então, eu tenho um substrato com uma energia X, tá? Então, esse substrato ele pode acumular energia no processo, no meio da reação, e formar um produto com maior energia, o que é uma reação endergônica. No caso, se eu liberar a energia desse substrato, ter um produto com menor energia, eu terei uma reação exergônica. Se eu precisar, então, para que esse substrato entre na reação de uma energia Y de ativação, e aí eu consigo ver isso também, eu vou ter na enzima uma necessidade energética menor do que a energia que eu preciso para o substrato sofrer a reação por si só. Então, nesse caso, o que eu observo aí, que a enzima ela acaba mediando essa reação de uma maneira muito mais rápida, porque ela demanda uma energia muito menor.
E aí, gente, agora sabendo disso tudo, tendo esses conceitos muito bem estruturados, a gente consegue passar para o estudo das nossas reações metabólicas, de como essas reações metabólicas vão acontecer no nosso organismo, e agora a gente começa a estudar o nosso metabolismo real, né? A gente começa a estudar o nosso metabolismo propriamente dito. E esse então foi o nosso primeiro vídeo sobre metabolismo. Muita atenção nos conceitos que nós trabalhamos aqui. Existe lá também um dos vídeos do Bioverbete que fala sobre nutrição, que também aborda esses conceitos. Não me esqueça do vídeo que fala sobre as calorias, que também aborda esses conceitos. Eles são um pouco de pré-requisito para que a gente possa avançar no nosso estudo, que, como eu falei, é um estudo considerado por muitos espinhoso, mas a gente vai tentar facilitar a vida de vocês para que vocês possam entender tudo. E eu falo isso com muita tranquilidade, não só por gostar muito de bioquímica, é porque compreender o metabolismo é compreender muito daquilo que o nosso corpo faz, tá? A gente tem uma ideia muito grande que isso acontece quando a gente estuda fisiologia, mas estudar o metabolismo também é fundamental para entender como o nosso organismo funciona, beleza? Bem, eu vou ficando por aqui, mas não sem deixar as nossas redes sociais, o @Renologia no Twitter, no Instagram e também no TikTok. Deixo também a dica do Articulando Podcast para aumentar o seu repertório, que sai aqui no YouTube, no Spotify e também no Google Podcasts. E deixo o meu grande beijo a todos e a todas, e até a próxima.